Boa noite a todos, bem-vindos ao Caminhando para Jesus, para mais um estudo doutrinário, e que a misericórdia do Pai nos permita luz, bênção, intuição para o entendimento das palavras que serão proferidas, segundo a doutrina dos Espíritos. Nós teremos hoje a 106ª reunião online, desta feita com o nosso irmão Fernando Veloso, que irá falar sobre preciso aceitar um grão de mostarda. Para iniciar os trabalhos da noite, eu pediria ao nosso irmão Douglas para que faça a prece inicial. Boa noite a todos e a todas. Pai nosso que está no céu, Jesus, nosso querido irmão, espiritualidade amiga e trabalhadora do Centro Espírita Caminhando para Jesus. Aqui estamos reunidos virtualmente para mais uma palestra de estudo, onde iremos aprender sobre uma das parábolas do nosso Mestre amado. Que possamos, portanto, aproveitar ao máximo esses ensinamentos para o nosso crescimento espiritual rumo ao nosso Pai amado. Que a tua luz, Senhor, que o teu amor esteja sempre conosco. Assim seja. Sim, sim. Em nome de Jesus, iniciamos os trabalhos da noite de hoje, passando a palavra para o nosso irmão Fernando Veloso. Muita paz. Muita paz. Boa noite, amigos. A satisfação de retornar às atividades desta que consideramos a minha casa, a nossa casa. Estive afastado um pouco por conta de pequenos problemas de saúde, mas como, felizmente, tudo está resolvido, aqui estou de volta para conversar com vocês. E festejando um número, sem dúvida, expressivo. 106ª participação, 106ª oportunidade que o Caminhando para Jesus oferece aos seus frequentadores, aos seus trabalhadores, de divulgação da doutrina espírita. Esse é, sem dúvida, um número expressivo. E hoje, escolhemos como tema o aceitar, o acreditar, e uma referência ao grão de mostarda. Por que a referência ao grão de mostarda? Primeira curiosidade, de ser o grão de mostarda provavelmente o menor dos grãos existentes na natureza. E a ele Jesus fez referência. Porque a curiosidade do grão de mostarda é que, sendo ele o menor grão da natureza, uma vez plantado, gera uma árvore, um arbusto excelente em tamanho, em sombra, em acolhimento que dá aos pássaros. E aí vem a outra parte da história. O de Jesus ter dito, feito referência entre o grão de mostarda e a nossa fé. Porque se eu perguntar a qualquer um de vocês que estão a essa altura nos ouvindo, inclusive a mim mesmo, se temos fé, todos vamos dizer que temos fé. E no dia a dia, como é que nós nos comportamos? Na hora que tememos, não acreditamos, não aceitamos, negando assim essa fé. Porque quem tem fé, acredita. Quem tem fé, aceita. Quem tem fé, espera, sabendo que na vida há uma série imensa de circunstâncias que nos levam a situações as mais diversas. Há um registro que diz que na casa de Chico Xavier, o nosso querido Chico Xavier, ele tinha escrito em vários lugares da casa
simples frase: tudo passa. Tudo passa. Ora, gente, nós estamos vivendo um momento terrível na história da humanidade. Talvez o mais terrível até hoje acontecido. Talvez não, com certeza. Essa pandemia que assalta o mundo todo. Agora, isso é castigo de Deus? Evidentemente que não. Quantas vezes nós não temos comentado que Deus é amor, infinitamente bom e justo. Não existe castigo, existe consequência. E essa de agora é a consequência do mundo todo, do nosso planeta. É um planeta adoecido. Adoecido por quê? Pelos nossos maus hábitos, pelas nossas ações inferiores. Isso ao longo do tempo. Agora, reajuste como esse que está acontecendo, já aconteceu no passado. Nós e outros companheiros já comentamos aqui coisas do passado, como a peste negra, a febre espanhola, as duas grandes guerras, os tsunamis. Tudo isso, ao longo do tempo, serve para quê? Como fase de reajuste. É a hora em que são retirados daqui aqueles que, pelo seu caminhar, não se fizeram aptos a seguir nesse planeta. Quantas vezes já foi comentado isso? Nós estamos vivendo uma transição planetária, que, segundo a história, se iniciou em 1757, ou seja, 100 anos antes da publicação do Livro dos Espíritos, e que vai até 2057, perfazendo um total de 300 anos. Então, nesses 300 anos, muita coisa tem acontecido no sentido desse reajuste. Agora, se uns estão saindo, outros estão chegando. Temos informações através de comunicações, por exemplo, de Valdo Pereira Franco, que vários espíritos de alto teor de desenvolvimento moral e intelectual aqui estão chegando para nos ajudar nessa transição. E o que é importante para cada um de nós? Vejamos bem. Essa é uma situação que já tinha sido anunciada. Alguns anos antes do desencarne de Chico Xavier, ele recebeu uma mensagem, divulgou uma mensagem onde dizia que até o ano 2019, ou seja, 2 anos antes, nós teríamos uma guerra ou uma pandemia. Uma guerra ou uma pandemia. E, felizmente, e graças a Deus, a natureza optou pela pandemia, porque tivemos perto de uma guerra nuclear. Claro que a guerra não iria, provavelmente, atingir o mundo todo, como a pandemia está atingindo. Mas nós estivemos muito perto de uma guerra nuclear, quando duas criaturas, um tanto ou quanto desequilibradas, chegaram próximas, se desentenderam e, felizmente, depois entenderam que foi o então presidente dos Estados Unidos e o presidente lá da Ásia, me esqueci do nome, mas aquele baixinho invocado, que é um encrenqueiro, que vive criando problema com todo mundo. E quase que eles se desentendem. E se eles se desentendessem, certamente ocorreria, a partir dali, uma guerra nuclear, cujas consequências dariam o quê? O que é que resulta de uma guerra? Desentendimentos, ódios, dissensões, amarguras.
ataques de um do lado e de outro, onde nada levaria à situação que efetivamente nós necessitamos, que é a do entendimento. Qual a diferença da guerra para a pandemia? Exatamente essa. Porque o que é que nós vemos hoje no mundo todo? Despertando em todos a solidariedade. Começa com os cientistas, buscando desesperadamente em vários lugares do mundo uma vacina para superar essa situação. E são várias as vacinas. Eu, inclusive, como vocês, a maioria de vocês sabe, até já tomei a primeira dose. Já estão aplicando, já estão, inclusive, alguns grupos já estão começando a tomar a segunda dose aqui em Pernambuco, como em todo o Brasil. Ou seja, despertou a solidariedade entre os cientistas, mas despertou a solidariedade também entre o homem comum, entre nós. E o que é que nós temos visto? Dezenas, centenas de pessoas oferecendo refeições, oferecendo cestas básicas. Em alguns estados onde a situação ficou mais grave, até oferecendo o que necessita em termos de assistência médica. Foi o caso do ar que estava necessitando em Manaus, e muita gente, artistas famosos e tal, se cotizaram e mandaram para lá o que havia de necessidade, bem como outros insumos. Ou seja, a pandemia despertou a solidariedade. E o que é que nós temos ouvido e concordamos? Que a partir de agora tudo vai ser diferente. Nós chegamos a esse ponto porque desrespeitamos as leis da natureza, as leis de Deus. E dentro de um quadro de ação e reação, o nosso planeta inteiro estava sofrendo as consequências disso. Criou-se uma negatividade por conta de guerra, de desentendimento, de lutas, as lutas que existem na Ásia, na África, aquelas tribos da África, que muitas vezes são sacrificadas por outras tribos, irmãs, que não deixam passar para ele o remédio, a alimentação, a água. Tudo isso criou uma negatividade. Aquela situação que existe no Oriente Médio, onde a mulher ainda é um ser de segunda ordem, onde os homens têm a condição legal de agredir as mulheres e até matá-las, pai, irmão, em determinadas situações. Ou seja, uma grande negatividade envolvendo o nosso planeta e criou toda essa situação que levou a essa reação própria da natureza, haja vista a lei do progresso. As leis naturais, gente, são imutáveis. Lá no Livro dos Espíritos, alguém pergunta se as leis naturais são passíveis de serem modificadas. E o Espírito Verdade diz, às vezes, há situações em que elas são interrompidas ou dificultadas. Interrompidas não, dificultadas. Mas jamais elas serão modificadas porque são leis divinas. E esses que procuram ao longo do tempo, com as suas ações às vezes nefastas, modificar as coisas, dá como consequência o que nós estamos vendo no momento. Então, isso é castigo de Deus? Não. Isso é consequência dos nossos atos. Já fizemos referência em outras oportunidades, de certa vez, numa das muitas viagens astrais que Chico Xavier fez na companhia de Emmanuel, que a primeira
e que eu já referi isso várias vezes, e foi para mim até uma curiosidade e uma satisfação quando soube. Eu vou repetir esse fato. Quando um dos livros mais lidos, um verdadeiro best-seller na doutrina espírita é Nosso Lar. Deu até aquele filme muito bonito. Pois bem, eu, particularmente, nunca recomendei Nosso Lar a alguém que estivesse chegando na doutrina. Porque isso acontece muito lá do centro. Pessoas que estão conversando e nos perguntam, como certamente perguntam a vocês, os outros trabalhadores e diretores do centro, sugestão de leitura. Eu nunca, para quem estava iniciando, eu nunca sugeri Nosso Lar. Porque eu acho Nosso Lar uma coisa extraordinária. Parece uma Odisseia no Espaço, de Spielberg. Para quem não tem nenhuma noção da doutrina espírita, tem dificuldade de aceitar o que está relatado naquele livro. E eu ficava com uma certa preocupação comigo mesmo, achando que eu não estava agindo certo. Até um dia que eu ouvi uma entrevista de Chico, onde ele disse que quando estava psicografando o Nosso Lar, ele teve dúvidas. Porque você lembra da psicografia dele? Era naquela velocidade, alguém trocando lápis e papel, e ele parecia até um rabisco, rápido, rápido, rápido. E depois, ele ia passar limpo datilografando. Na época não tinha computador. A maquininha da datilografia dele, ele datilografava. E quando ele começou a datilografar o texto do Nosso Lar, ele também teve dúvidas. Será que aquilo era verdade? E ele levou a dúvida dele para Emmanuel. E Emmanuel disse, não, isso é fácil de ver, vamos lá. E o levou numa viagem astral. E ele viu que realmente era tudo aquilo que estava escrito, que estava descrito através da mensagem de Emmanuel. Aí eu fiquei mais tranquilo, porque não era só eu que tinha dúvidas, o próprio Chico tinha dúvidas quanto à magnitude do que é aquela cidade no espaço, como existem outras. Pois bem, mas em outra viagem astral de Chico com Emmanuel, ele se deparou com uma coisa que o preocupou enormemente. Foi que ele viu centenas, milhares de espíritos ditos inferiores sendo preparados para reencarnar na Terra compulsoriamente. Eles não tinham nem a condição de entender o que seria uma reencarnação, dado o seu grau de atraso intelectual e moral. Mas aquelas criaturas estavam sendo preparadas. E isso preocupou muito Chico. E essas criaturas aqui chegaram. E foi quando, no final do século passado, surgiu aquela história do fim do mundo. Por quê? Porque aquelas criaturas reencarnantes compulsoriamente, pelo seu atraso, foi dito que aquela era a última oportunidade no planeta Terra, naquele momento. E eles entenderam diferente, entenderam que era a última oportunidade que a Terra ia se acabar. Isso foi dito porque ou eles tomavam medidas próprias no sentido de refazer a sua condição de evolução moral e intelectual, ou não teriam chance de reencarnar no nosso planeta em fase de regeneração. Seriam encaminhados, como estão sendo muitos, para planetas que sejam compatíveis com o seu grau de adiantamento. É isso que está acontecendo. Então, uns estão saindo, outros estão chegando.
Nós temos também essa informação, que desde a da década de 70 do século passado, aqui estão chegando os índigos, os cristais, todos aqueles que estão chegando para nos ajudar. E numa comunicação recente, de poucos dias, de Divaldo Pereira Franco, ele fala que estão chegando espíritos de alto teor moral e intelectual, exatamente para nos ajudar nesse momento. Então, a pandemia estava para acontecer. Era um mal anunciado, mas que, sem dúvida, foi muito melhor do que se fosse uma guerra. Porque a guerra suscita ódio. A pandemia tem suscitado acolhimento, fraternidade, apoio. Então, como eu dizia antes, começou da ciência, de uma solução, de uma vacina. Elas estão chegando e cada vez outras vacinas estão sendo descobertas, estão sendo elaboradas, e isso, como dizia Chico, isso vai passar. Evidentemente que não vai acontecer isso do dia para a noite. Não. Na natureza, nada anda aos saltos. Vai passar, está passando. Agora, é preciso também que nós entendamos que depende muito da nossa colaboração. Nós temos muito a dar, todos nós. Os cientistas criam a vacina, e nós, outro povão, como é que nós vamos participar e colaborar? Com o quê? Saneando os nossos pensamentos. Não é hora de medo. Não. Medo desequilibra. Quando nós estamos com medo, nós estamos desequilibrados emocionalmente. Então, é hora de cuidados e não de medos. Nós, espíritas, temos algumas informações importantes que outros, às vezes, recebem, mas nem sempre aceitam, nem sempre acatam. E uma das informações mais importantes que nós temos desde sempre, em relação ao mundo espiritual, é o acompanhamento que nós temos. Nós não estamos sós. Nós estamos o tempo todo acompanhados pela espiritualidade. E quem nos acompanha? Os bons e os não tão bons, ou, se quiser chamar de maus. Todos estão ao nosso lado. A resposta àquela pergunta tão repetida do Livro dos Espíritos. Onde estão os Espíritos? Em todo lugar, inclusive no meio de vós. Eles estão ao nosso lado. Então, na hora que nós pensamos negativamente, atraímos por afinidade de quem? Espíritos inferiores, negativos, que vão nos fazer cada vez mais negativos. E é por isso que, lamentavelmente, nós vemos tanta gente por aí apavorada com o coronavírus. O coronavírus é perigoso? É muito. Tanto que milhares e milhares de pessoas já desencarnaram por consequência dele. Mas nós vamos vencer. E qual é a nossa parte, o homem comum? Sanear os nossos pensamentos, pensar grande. Não deixar nos envolver pelas negatividades. Aí eu lembro o Vate português, que não era espírita, mas disse aquela frase que ficou para sempre. Tudo vale a pena quando a alma não é pequena. Fernando Pessoa. Então, não sejamos almas pequenas. Vamos pensar grande. Porque nessa hora que nós estamos pensando grande, nós estamos tendo cuidados e não medos, nós estamos ajudando, inclusive, aos nossos irmãos na espiritualidade. Porque temos recebido informações através de mensagens. Várias, através de Divaldo Pereira Franco.
Recebemos uma extraordinária através de Sueli Caldas Schubert. Mais recentemente, tomamos conhecimento de uma mensagem de Ana Nery, a patronessa das enfermeiras do Brasil, de Ana Nery, referindo a luta que está acontecendo na espiritualidade dos espíritos superiores, daqueles que nos querem bem, daqueles que nos acompanham, daqueles que protegem o nosso planeta, no sentido de superar essa situação vigente. Então, diz Ana Nery lá na sua mensagem, da necessidade da nossa colaboração. E como é que nós vamos colaborar? Pensando grande, pensando positivo. Há poucos dias, tomamos conhecimento, através da imprensa, da palavra-chave do ano de 2020. A palavra-chave no ano de 2020 foi cuidado. Não foi medo, foi cuidado. É o que nós temos que ter. A vacina chegou. Muitos já estão tomando a segunda dose. Mas não quer dizer que porque você tomou a segunda dose da vacina, você está imune. Não. Os cuidados têm que continuar. Essa coisa, como diz Chico, vai passar, mas não é do dia para a noite. Nós sabemos, pelas informações que temos, que o ciclo dessa transformação planetária vai até 2057. Então, até lá, muita coisa vai acontecer. Inclusive, a possibilidade de um reajuste para pior. Se o quê? Se nós não colaborarmos, não demos da nossa parte. O que é que tem acontecido, lamentavelmente, nos últimos tempos? Final de ano, as pessoas foram para a rua festejar. Não é hora de festejar. É hora de cada um em casa, se cuidando, se comunicando. Hoje nós temos muitos meios de comunicação. Os tais do WhatsApp e tanta coisa. Comunicação imediata, você vendo o outro a qualquer momento, em qualquer circunstância. Vamos usar esses meios que nós temos de nos comunicar. E não nos encontrar, como tem acontecido todo final de semana. Centenas, milhares de pessoas na rua, consequência, o aumento dos casos e, lamentavelmente, o aumento dos óbitos. Então, precisamos, gente, ter consciência. Deus é amor. Soberanamente bom e justo. Nos deixou as suas leis, que têm que ser seguidas. Deus não castiga ninguém. Se eu estiver fazendo uma coisa errada, Ele não vem a mim para me castigar, não. Eu sempre te recomendo. Veja a pergunta 964 do Livro dos Espíritos. O que é que diz lá a pergunta 964? Deus não vem a ninguém para beneficiar nem para prejudicar, não. Ele criou leis. Nós transgredimos as leis e sofremos as consequências. É isso que nós temos que entender. É isso que, ao longo do tempo, desde a publicação do Livro dos Espíritos, em 1857, até hoje, nós temos tido toda sorte de informação. Agora, precisamos ser, diante de tudo isso, ser responsáveis. Quando nós dizemos que somos seguidos, que somos acompanhados pela espiritualidade, alguns não acreditam. Eu até já falei, certa vez aí no caminhando, um senhor veio conversar comigo e disse, esse negócio de que os espíritos acompanham, isso é conversa de vocês espíritas, eu não acredito nisso. Eu digo, amigo, não é conversa dos espíritas, não. Paulo, o maior dos seguidores do Cristo, dos divulgadores do cristianismo, o que é que disse Paulo a respeito? Vivemos seguidos
por uma multidão de testemunhas. Somos seguidos por uma multidão de testemunhas. Isso ele disse lá na época do Cristo. Ninguém está só. Muitas vezes você faz alguma coisa errada, porque olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, acha que está só e faz coisas erradas. Certo, fisicamente você não está vendo ninguém, não está sendo acompanhado por ninguém, mas espiritualmente eles estão o tempo todo ao nosso lado. E influenciam na nossa vida? Claro. Essas perguntas dos Espíritos são básicas e são tão importantes que nós vivemos repetindo. N vezes repetidas. E devem sempre ser repetidas para quem ouça. Tenha consciência da necessidade de mudança. Mas a mudança que nós precisamos é a mudança de comportamento. Eles estão ao nosso lado. Eles influenciam na nossa vida, para o bem e para o mal. Depende de quê? Das afinidades. Por isso que eu sempre vivo dizendo que afinidade é uma palavra mágica. Nos acompanham, influenciam na nossa vida. E quando Kardec perguntou se eles influenciavam, a resposta foi, de certa forma, até a preocupar. Os Espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que podeis supor. De resto, muitas vezes vos governam. Vejam só como isso é sério. De resto, muitas vezes vos governam. Mas nós temos que entender que os Espíritos só nos governam quando nós nos deixamos governar. O Espírito nenhum obriga ninguém a fazer nada, não. Agora, exploram as nossas fraquezas. Se eu sou um viciado, um alcoólatra, vou ser influenciado por outros alcoólatras. Aquele que, quando esteve aqui, era alcoólatra, morreu, desencarnou, às vezes até em consequência do alcoolismo, e está hoje no plano espiritual, querendo satisfazer o seu vício. Mas não tem mais o corpo físico para satisfazer o vício. Ele vai se aproximar de quem? De um alcoólatra. Então, se sou eu o alcoólatra, ele se aproxima de mim e eu vou beber para mim e por ele. Então, é o obsessor, no caso, que está me fazendo alcoólatra? Não. Ele não me fez alcoólatra, não. Ele está me usando. O alcoólatra sou eu. O fumante inveterado sou eu. O que se droga sou eu. Não é ele. Ele apenas está aproveitando da situação. São essas situações de vida que, de forma mundial, levaram à pandemia. O mundo adoecido. Um mundo adoecido. E que precisa se recuperar dentro da lei do progresso. Fomos um mundo primitivo. Expiação e provas em fase de regeneração. Isso é uma transição. Isso não vai parar. Nós é que seremos excluídos se não tivermos condição de aqui participar. Então, cabe a cada um de nós. A responsabilidade é nossa. Agora, insisto e repito, a pandemia foi muito mais importante do que uma guerra, porque a pandemia suscitou colaboração, ajuda. As pessoas estão se ajudando em todos os sentidos. E como já foi dito, e vou repetir, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Primeiro porque os que estavam atrapalhando estão sendo retirados. E depois estão chegando aqueles que vão e já estão nos ajudando. Agora, nessa história dos retirados, há uma outra consideração a fazer. Porque muita gente que nós consideramos e que são realmente pessoas de boa índole, pessoas boas,
colaboradoras, solidárias, muitos também estão sendo retirados nesta condição. Por quê? Porque esses que já têm um potencial vão ser preparados na espiritualidade para retornar para o nosso planeta e ajudar aqueles que estão aqui. É como uma escola. O que é que tem numa escola? E eu estou aqui olhando e vendo Paulinho ali, professor. O que é que tem numa escola? Alunos e professores. O professor volta para a escola para aprender? Não, volta para a escola para ensinar. Então, muitos dos que estão sendo retirados, não é porque não têm a condição de continuar aqui, não, eles têm, mas vão ser preparados na espiritualidade para retornar ao nosso planeta na condição de colaboradores. Agora, lamentavelmente, a grande maioria está sendo retirada, porque não tem condição de continuar entre nós. Se não entre nós, entre aqueles que ficaram, porque cada um de nós não sabe da sua situação. Eu estaria sendo até soberbo com esse entre nós, porque a qualquer momento eu também posso ir. Numa situação ou noutra, eu não sei. Agora, como disse Chico, vai passar. Já está passando. Precisa o quê? Da nossa participação, da nossa colaboração, de fazermos o que é da nossa responsabilidade. E é isso, gente, que a doutrina espírita vem nos alertando desde sempre. Porque a doutrina espírita nos chegou como o quê? A terceira revelação, o Consolador prometido. O cristianismo é de vivo, para dar sequência aos ensinamentos do Cristo, ensinamento de vida eterna. E uma coisa que ele disse que eu vivo repetindo, você sabe que eu sou muito repetitivo, eu vivo repetindo naquela prece ao Pai, onde ele afirmou: nenhum daqueles que me entregaste se perderá no caminho. E quem for os entregar a ele? Nós. Um dia, todos nós seremos espíritos de luz. O problema é quando, e o quando depende de nós. Mesmo aqueles que estão sendo retirados não vão ficar abandonados, não. Eles vão continuar na sua jornada. E na medida que evoluírem do ponto de vista moral e intelectual, serão reconduzidos a planetas mais adiantados. O que nos falta, gente, é conhecimento. Porque nós somos criados como? Simples e ignorantes. Simples sem maldade, conhecimento, e ignorantes sem conhecimento. E o conhecimento é limitado. Já caminhamos muito, mas ainda é pouco. Diante de seu conhecimento ilimitado. Precisamos nos atualizar em vida, em solidariedade e tolerância. Por isso, os princípios da doutrina: trabalho, solidariedade e tolerância, benevolência, indulgência, perdão das ofensas, coragem, paciência, resignação. É o que a doutrina espírita nos ensina. E que quando nós tivermos a condição de seguir esses princípios, vamos chegar lá no grau de mostarda, que é o menor dos grãos. E que o Cristo disse que a nossa fé não é nem do tamanho dele. Veja só a situação em que nós ainda estamos, o quanto nós temos de caminhar, o quanto que nós temos de evoluir. Mas que isso nos sirva de incentivo. Não é que vá nos preocupar no sentido de ter medo. Insisto e repito o que disse no começo: o medo só atrapalha.
Nós temos que sanear os nossos pensamentos, pensar grande. A história do Chico vai passar. Façamos a nossa parte. Estou sempre a repetir. Doutrina espírita só tem um objetivo, que é a nossa evolução, que se dá através desses dois segmentos, moral e intelectual. Atualmente, nem Deus nós entendemos. Ainda ontem, eu fazia um trabalho semelhante a esse, lá na Casa dos Humildes. E o assunto foi Deus. Perguntas 1, 2 e 3. Mas como perguntas 1, 2 e 3, quando eu terminei de comentar as 3 perguntas, tinha usado 11 minutos, e o resto dos 49, eu fui me louvar no livro A Gênesis, cuja segunda parte fala de Deus. E a certa altura, diz o Espírito Verdade, nós ainda não entendemos Deus pela nossa ignorância. Não temos ainda a capacidade de entender Deus. O que nos leva a uma coisa que eu vivo falando a vida toda, a história do se Deus quiser. Se Deus quiser, se Deus quiser, se Deus quiser. Ou os que exageram, a minha vida eu entrego nas mãos de Deus. Mas é muito cômodo. Se não der certo, a culpa é de Deus? Deus sabe o que é melhor para mim. Sabe. Preside tudo. Mas quem tem que saber o que é melhor para mim sou eu. Para que tome as minhas providências. Aí eu volto a falar da pergunta 964, Livro dos Espíritos. Ele não se preocupa com ninguém em particular. Não. Ele criou leis imutáveis. Lei do progresso, lei de sociedade, lei de destruição. N leis que nos regem. Que serve para nós como o quê? Para usar uma palavra do momento, como protocolos. É através das leis de Deus que nós evoluímos, na medida em que procuramos segui-las. Sem fanatismo, gente. Fanatismo é uma coisa terrível. E sempre que eu falo em fanatismo, eu me lembro de uma encíclica do Papa João Paulo II. A encíclica tinha por nome Fé e Razão. E o Papa dizia lá, fé destituída de razão é fanatismo. Fé destituída de razão é fanatismo. A mesma coisa que diz o Evangelho segundo o Espiritismo quando fala de fé raciocinada. E na época, que essa encíclica é de 1988, eu até brincava aí no centro com alguns companheiros do ar. O Papa, para escrever essa encíclica, ele leu o Livro dos Espíritos, leu o Evangelho. Porque ele está dizendo aqui o que Kardec disse em 1864, quando publicou o Evangelho segundo o Espiritismo. Falou de fé raciocinada. Ele está dizendo agora, fé destituída de razão é fanatismo. É disso que nós temos que nos afastar do fanatismo. Cair na realidade da vida. Que não é complicada, não. A vida não é complicada, não. A vida quem complica somos nós. Nós é quem complicamos a vida no momento em que desconhecemos as leis naturais. Que são simples. Não tem nada de dificuldade. Deus é amor. E, para mim, o que explica a vida é exatamente a reencarnação. Que Kardec pergunta em que se baseia o dogma da reencarnação e o Espírito Verdade responde o quê? Na misericórdia de Deus, que dá sempre uma oportunidade ao seu filho de se redimir. Então, é o que está acontecendo no momento, gente. Agora chegou pesado para todos nós uma pandemia, consequência dos nossos erros a nível mundial. Então, se nós temos consciência disso, por que não tratarmos imediatamente de fazer aquilo que
Toda reunião espírita se fala que é a reforma íntima. Reforma íntima, reforma íntima. Virou um mantra. E que muitas vezes a pessoa não sabe o que é. Ora, reforma íntima é exatamente essa mudança de comportamento que todos nós podemos, devemos e teremos que fazer. Porque a isso nos leva à dor. Há aquela frase, que eu já falei isso também N vezes, que diz que quem não se conserta pelo amor, se conserta pela dor. Vocês já ouviram isso? Quem não se conserta pelo amor, se conserta pela dor. E eu sempre digo e peço perdão e desculpa para discordar, dizendo que essa frase não é uma coisa absoluta. Não é uma máxima. Não. Por quê? Por entendermos que conserta-se pela dor quem entende a dor como educativa. Se nós entendermos a dor como educativa, nós vamos nos questionar. Por quê? Por que eu estou sofrendo isso? Qual é a causa do meu sofrimento? E nesse questionamento nós vamos procurar a remissão, a mudança, superar aquela dificuldade. Porque eu estou entendendo a dor como educativa, que ela efetivamente é. A dor é educativa. É para você parar e pensar, por que eu estou sofrendo? Livro que eu recomendo a leitura, Por que Sofremos? Livro extraordinário. Pois bem, e se nós entendemos a dor como punitiva, o que é que vai acontecer? Se eu entendo a dor como punitiva, eu vou pedir, por que eu? Que sou uma pessoa boa, não faço mal a ninguém. Porque essa é outra coisa engraçada. Muita gente só nunca fez mal a ninguém. E lhe dá a oportunidade de pensar, já fez bem? Porque na vida não é só não fazer o mal, não. Nós temos a obrigação da prática do bem. Por isso, aquela outra frase também conhecida que diz, nós erramos pelo bem, pelo mal que fazemos, nós erramos pelo mal que fazemos e pelo bem que deixamos de fazer. Então, não é só não fazer o mal, nós temos a obrigação da prática do bem. Isso é que nos ensina desde sempre a doutrina espírita. Volto a repetir, trabalho, solidariedade, tolerância, coisas importantes. E o trabalho que aqui refere à doutrina não é o trabalho do dia a dia para a manutenção nossa, não. É o trabalho de mudança. É o trabalho de assistir ao necessitado, de compartilhar, de dar um pouco de si. Todos nós temos o que dar. Todos nós temos o que dar. É só querer. Ser solidário. Às vezes você é solidário com um aceno de mão, com um cumprimento, para alguém que só necessita de uma pequena atenção. Às vezes a pessoa só necessita de uma atenção. Eu já contei um fato, aconteceu há muitos anos lá no Caminhando, de uma moça que chegou, eram as 7h da noite, e ela disse, Sr. Fernando, eu posso conversar com você, com o senhor? Pode. Nesse dia não tinha atividade no auditório do ar, e eu me sentei na última fila das cadeiras, naquele tempo eram as cadeiras fixas, com ela. E ela começou a falar. Queria uma orientação, um esclarecimento meu, um conselho. E ela começou a falar. E falou. Terminou a reunião, foi embora todo mundo. Nessa época, Dona Selma ainda estava entre nós. E Dona Selma com a chave na mão, passando para lá e para cá, porque queria fechar o centro, e a moça falando. E o que foi que eu disse a ela? Absolutamente nada, porque ela não deu nem condição. E, de repente, ela levantou-se, agradeceu, foi muito bom conversar com o senhor, e foi embora. Conversar são dois falando, só ela falou.
Ela precisava de conversar? Não, ela precisava de desabafar. Então, muitas vezes, você é solidário até ouvindo. E quantas vezes? Então, amigos, a hora está indo embora. É hora de uma grande reflexão de todos nós. A pandemia está aí. Como dizia Chico, vai passar. Agora, nós temos que participar desse processo. E participamos como? Com os nossos pensamentos positivos. Vamos pensar grande, vamos pensar positivo. Vai passar, vai chegar a vacina, já chegou a vacina, vai dar certo. Agora, precisamos fazer a nossa parte, que é a de mudança de nosso comportamento. Não podemos continuar como vínhamos até então, porque foi do nosso comportamento desequilibrado que deu como consequência. Aí você diz, do meu? Sim, do seu, porque nós fazemos parte de um todo. E o todo é maior do que a parte. Então, os meus erros, pequenos ou grandes, somados aos erros de outros, e o planeta todo, deu como consequência o quê? A pandemia. Então, é isso que nós temos que entender. Nós estamos dentro de um contexto. E qual é a consequência se nós não nos inserirmos positivamente nesse contexto? Sermos daqui retirados. E vamos sofrer as consequências. Não é sofrer castigo, vamos sofrer as consequências dos nossos atos impensados. Gente, amigos, a doutrina espírita veio exatamente para isso. Terceira revelação, Consolador prometido. Já é hora de, pensando nas palavras do Cristo, reforçarmos a nossa fé. Que não seja mais do tamanho daquele grão que é o menor dos grãos, mas que seja a árvore frondosa que aquele grão originou. Ele é o menor dos grãos. Mais uma vez plantado, nos dá uma árvore frondosa. Sejamos essa árvore frondosa. E o seremos na medida em que procurarmos modificar a nossa qualidade de vida. Pensar grande, ser solidário. Por que tanta negatividade? Por que tanto não? Sim, vai acontecer. Agora, não podemos ficar somente no sim. Temos que fazer a nossa parte. Temos que fazer a nossa parte. Deus é amor. Deus é soberanamente bom e justo. Dará sempre a nós uma nova oportunidade. Agora, essa oportunidade nós não podemos perder. Não podemos ficar nesse rameirão do dia a dia e nada fazemos em nosso benefício. E quando eu falo em fazermos em nosso benefício, não é atitude egoística, não, é atitude realista. Por quê? Qual é o primeiro mandamento da lei de Deus? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo. Então, você, eu, nós precisamos primeiro nos amar, para depois amar o outro. Nos amar quer dizer nos preparar, nos aquinhoar desses ensinamentos e tudo isso que nós possamos transmitir ao próximo. Se eu nada tenho, o que é que eu vou dar para meu próximo? Evidentemente nada. Então, não é isso. Não está isso no nosso contexto, na nossa responsabilidade diante da vida. Portanto, amigos, para encerrar, vamos repensar a nossa vida. Vamos pensar grande. Insisto e repito, isso é uma coisa que eu digo a vida toda. Vamos sanear os nossos pensamentos, porque o pensamento é o início de tudo. Primeiro você pensa, depois você age. Pensamento, palavras e obras. Eu já disse isso na minha preocupação no passado, quando jovem, com essa história de pensamentos, palavras e obras, porque eu pensava assim,
O que eu penso só eu sei. Palavras os outros ouvem, as obras que eu pratico são vistas. Mas pensamento, como é que eu posso pecar por pensamento se só eu sei o que eu estou pensando? Até que cheguei a doutrina espírita e entendi que quando eu penso, eu crio imagens. E essas imagens são captadas exatamente por aqueles que estão no meu entorno e que podem ser para o bem ou para o mal. Então, vamos pensar grande, vamos ter a certeza, como dizia Chico, isso vai passar, e vamos fazer a nossa parte no sentido de que isso passe. Muita paz para todos. Bom, meus irmãos, após esta lição do nosso amigo Fernando Veloso, como sempre, nos trazendo luz com suas palavras, com seus conhecimentos e uma mensagem de que a fé persista para que a esperança não esmoreça. É importante nós cultivarmos a fé e a sustentação da esperança. E quem tem fé, alguma coisa pode esperar de bom. Eu deixaria aqui alguns avisos. O primeiro, que sexta-feira próxima nós teremos o webinar a partir das 19h30, certo? E no segundo horário, daqui a pouco, aqueles que estejam em tratamento, por favor, fiquem em meditação, em prece, para que sejam beneficiados com o trabalho do segundo horário. E um outro aviso é que até junho as nossas palestras online já estão todas preenchidas, agendadas. Então, Fernando, a gratidão é a memória do coração e seremos sempre gratos pela sua presença, pelas suas palavras, pelos ensinamentos, que revigoram a nossa vontade de melhorar. Eu pediria que você fizesse a nossa prece de encerramento. Deus, Pai amado, Criador de tudo que existe. Jesus, nosso irmão maior, amigo de todas as horas. É hora de agradecer pela tua presença ao nosso lado, através dos teus mensageiros de amor e de misericórdia. Que outras oportunidades como essa nos sejam dadas, para que possamos, humildemente, fazer aquilo que disse Emmanuel como a maior caridade, que é a divulgação da doutrina espírita. Por tudo isso, te somos gratos, esperando outras oportunidades. Que assim seja. Assim seja. Em nome de Deus e em nome de Jesus, agradecidos pela participação, a presença de todos, encerramos os trabalhos da noite de hoje, da primeira parte, desejando uma boa noite a todos. Muita paz.